Boa noite, meus queridos. Graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Como que graça e paz é multiplicada? No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Então vamos multiplicar mais um pouco de graça sobre a vida de vocês aqui esta noite, amém? Põe a confissão aqui para mim, senão eu esqueço. Num segundo eu esqueço. Então já coloca aqui para mim que eu não vou esquecer mais. Aleluia. Deus é muito bom e Ele é bom em todo o tempo. Vamos fazer aqui a confissão. Aleluia. Quem está animado com a palavra de Deus aqui esta noite? É muito bom mesmo que você se anime com a palavra de Deus. Aleluia. Está soprando aqui. Aleluia. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Aleluia. Quem crê que essa palavra está fazendo efeito? Amém. Nós não estamos confessando à toa. A palavra, quando nós declaramos a palavra, ela corre em velocidade para fazer aquilo para o que ela foi designada a fazer. Eu quero pregar esta noite a respeito, o tema é a edificação do corpo de Cristo. Nós estamos sendo edificados casa espiritual como igreja aqui, amém? Somos uma parte do corpo de Cristo na face da terra, amém? Quem sabe o que está fazendo aqui na terra? Nós não estamos aqui na terra só para prosperar e para ser abençoado. Estamos sim para prosperar e ser abençoado, para ser uma bênção, para edificar o corpo de Cristo. Tudo o que importa para Deus, quando Deus olha lá do céu, Ele olha para a terra, o que importa para Ele? São as pessoas. É por isso que tudo isso está funcionando. É por isso que tudo está acontecendo. Porque as pessoas são importantes para Deus. As pessoas que estão lá fora precisam ser salvas e vir para o corpo de Cristo. E as pessoas que já estão no corpo de Cristo precisam ser edificadas e se tornar a igreja gloriosa a cada dia. Aonde está a igreja triunfante? Aonde está a igreja gloriosa? Que o Senhor Jesus Cristo vai vir buscar. Então nós precisamos fazer isso, precisamos fazer esse trabalho. Precisamos fazer o trabalho da edificação. E Deus tem estabelecido na igreja, no corpo de Cristo, dons ministeriais que tocam o corpo, a igreja, para que seja dada à igreja edificação. O Senhor Deus edifica o corpo, a igreja, de forma individual e de forma corporativa. É corporativa a palavra, Vinícius? Oi? Coletiva. Mas o corpo, falando do corpo, seria corporativo, corporal, como que seria? De forma individual e o corpo. Então, coletiva. Venceu coletiva. Vocês são melhores que eu. Eu tentei dar um jeito de a minha palavra estar certa, mas vocês ganharam. Então, de forma coletiva, tá? De forma individual, vamos lá. De forma individual, nós nos edificamos individualmente através da operação do Espírito no nosso interior. E o Espírito Santo, Ele nos deu ferramentas para que nós possamos desenvolver essa edificação, que é a oração em línguas, a leitura e meditação na palavra. Esta é uma forma de crescermos e nos desenvolvermos e sermos edificados individualmente como parte do corpo de Cristo. E de forma coletiva, o Senhor Jesus estabeleceu dons na igreja. E nós vamos ler um texto que fala isso, amém? Você pode abrir sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Efésios 4. Aleluia. 4, 7. 4 a partir do versículo 7. Aleluia. Deus é muito bom. Tira umas
Aleluia. Ele é tão bom quanto o outro, né? Vocês estão me ouvindo aí, né? Fica bonito assim? Efésios 7 diz assim, a partir do 7, eu vou ler até o 16, tá? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pelas astúcias com que induzem ao erro. Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. Cristo é a cabeça do corpo. E a Bíblia declara que ele desceu às partes mais baixas da terra e depois subiu. E quando ele subiu, ele concedeu dons aos homens. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Cada ministro do corpo de Cristo que sobe neste altar, nesta igreja ou em todas as igrejas na face da terra, eles estão tocando o corpo de Cristo com uma faceta da revelação de Jesus Cristo para trazer a edificação necessária para o corpo. Quando um dom sobe aqui, seja um evangelista, um mestre da palavra, um apóstolo, um pastor, um profeta, ele vem com uma visão de Cristo. Nós estamos edificando a igreja como? Edificando a igreja para que ela cresça no caráter de Cristo. Cada ministro do corpo de Cristo estabelecido por Deus vem com uma revelação do caráter de Cristo e molda o corpo de Cristo com essa visão, com essa revelação de Cristo Jesus. E assim o corpo está sendo edificado para que nós sejamos a imagem de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8 diz isso, que nós estamos caminhando para ser conforme a imagem do seu Filho. Então estamos crescendo para ser conformes à imagem de Jesus Cristo, amém? Isso é muito importante, irmãos. É importante o nosso crescimento, é importante o nosso amadurecimento, é importante que a cada dia que passa em nossa vida, nós estejamos mais parecidos com Cristo. Esse é o nosso objetivo, é nisso que nós estamos caminhando, ficando cada dia mais parecidos com Cristo. A ponto de quando as pessoas olharem para nós, elas poderão ver algo de Cristo em nós, poderão ver o amor de Cristo em nós, a força de Cristo em nós, a paz de Cristo em nós, o carinho de Cristo em nós. Entende? Estamos sendo edificados casa espiritual a cada dia. Onde está a igreja gloriosa? Onde está a igreja triunfante? A igreja que caminha em vitória e que caminha cada dia mais conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Ele concedeu os dons para trazer a edificação para o corpo de Cristo. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Não chegamos ainda à perfeição, mas estamos no caminho, estamos no processo, ainda que falhemos no nosso dia a dia, estamos caminhando a cada dia mais para a maturidade espiritual. Algumas pessoas falam, não, hoje não existe mais apóstolos, é só no tempo da Bíblia. Não existe mais profetas. A Bíblia fala aqui no texto que nós lemos em Efésios, que é até que cheguemos à unidade da fé. Será que nós estamos na unidade da fé? Todos no corpo de Cristo na face da terra estão crendo da mesma maneira? Estão andando no mesmo nível de fé? Não? Então ainda os dons estão funcionando.
Até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade. Tem algum varão completamente perfeito aqui, como homem? Nós temos a perfeição no nosso espírito porque nascemos de novo. Mas nós somos perfeitos ou nós falhamos ainda? Estamos caminhando para a maturidade. Então os dons ainda estão funcionando e estão operando na igreja. É desta forma que Deus estabeleceu a operação da igreja, que os dons funcionem, tocando o corpo e trazendo maturidade para os filhos de Deus. Os dons estão operando, os dons estão em funcionamento, e Deus manifesta uma unção para que quando nós subimos aqui nesta plataforma, pegamos a palavra, o microfone, as palavras que nós falamos deste altar, ela sai como espírito e vida. Quando ela bate em você, ela inflama o seu coração e começa a operar aquilo que Deus tem estabelecido para que seja operado. E isso traz mudança. Quando você abre o seu coração, transformação é trazida, mudança vem, caráter de Cristo vem manifestado mais um pouco em você, e você cresce para a maturidade espiritual. Este é o objetivo de Deus, e como dispenseiros dos tesouros dos céus e da graça, nós nos disponibilizamos para tocar a tua vida no poder do Espírito. Quando nós nos disponibilizamos para ser um canal de Deus para a tua vida, você realmente é tocado e transformado, meu irmão e minha irmã. Até que todos então cheguemos à unidade da fé. Então os dons estão em operação, os dons estão funcionando, amém? 1 Coríntios capítulo 12, aleluia. Estamos formando crentes fortes e maduros na sã doutrina da palavra, aleluia. 1 Coríntios 12, 12. Diz assim, eu vou ler do 12 até o 27. É bastante coisa, mas é necessário. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que tinha menos tinha. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, aleluia, presta atenção aí, ó. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Aleluia. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. É muito bom esse texto aí, né? Maravilhoso esse texto. Cada um de nós é uma parte do corpo de Cristo. E é muito importante sabermos o que nós estamos fazendo como parte do funcionamento deste corpo. Um é o pé, a Bíblia diz, o outro é a orelha, o outro é o olho, o outro é o joelho. É muito bom termos relacionamento com Deus e com a sua palavra, para que nós, no nosso dia a dia, entendamos que parte do corpo nós somos. Tem muita orelha no corpo de Cristo tentando enxergar, né? Deus chamou o camarada para ser orelha, mas ele quer ser olho.
Por quê? Porque o olho é mais bonito, né? Ainda mais se for verde. Então, nós precisamos entender que parte do corpo de Cristo nós somos. Os pretos também são bonitos, os castanhos, né? Caramelo. Cada parte do corpo de Cristo é importante, é interessante. Cada parte do corpo de Cristo foi feito para funcionar e funcionar da forma que Deus estabeleceu para que haja um funcionamento correto do corpo de Cristo. Você não pode dizer, eu queria tanto ser olho, mas Deus me fez orelha. Você precisa ter discernimento da vontade de Deus para a tua vida e saber onde melhor você funciona. Quando você descobre para o que você foi chamado no corpo de Cristo, você consegue desenvolver com o potencial máximo aquilo para o que você foi chamado. Você descobre como? Perguntando para o pastor? Perguntando para algum irmão? Não, tendo comunhão com Deus, com sua palavra. À medida que você vai se relacionando com Deus e se envolvendo no trabalho do corpo da igreja local, você vai se descobrindo e percebendo para o que Deus te chamou para fazer. E é muito bom quando você descobre isso e você se sente realizado fazendo a vontade de Deus e funcionando naquilo que você foi chamado para funcionar. Você se sente realizado e as bênçãos do Senhor vêm sendo acrescentadas à sua vida a cada dia. Cada parte do corpo de Cristo é importante. Hoje nós estávamos aqui, pastor Rica, e o menininho dele estava com uma cara brava. Eu olhei para ele e falei, que cara brava é essa? E ele tinha batido o dedinho do pé na quina. É uma parte pequenininha do corpo o dedinho, né? Mas aquilo mudou totalmente o semblante dele. Mudou todo o corpo. Eu olhei para ele e vi que tinha algum problema. E só o dedinho tinha batido, a pontinha do dedinho. Mas ele estava com a cara, dava para ver nitidamente que aquela parte do corpo dele, por mais que fosse o dedo mindinho, era uma parte importante do corpo. Compreende? Cada parte do corpo de Cristo é importante. E nós precisamos saber disso. Tanto quando se diz respeito a nós, quanto se diz respeito a outro. Para que nós possamos valorizar as pessoas. Você percebe que igreja é mais do que nós declararmos palavras de prosperidade e cura, tudo isso é bom. Mas igreja é mais do que nós declararmos que nós vamos ficar rico, próspero, tudo isso é bom. Mas é exatamente sobre isso que nós falamos aqui. Nós queremos prosperar, vamos andar nas bênçãos, para quê? Tem que haver um propósito. O propósito é a edificação do corpo de Cristo. Esse é o projeto de Deus. Essa é a ideia principal de Deus. Deus está envolvido no negócio de edificar pessoas. E quando nós andamos com Deus e agarramos a visão de Deus, nós vamos edificar pessoas. Igreja não é um lugar para nós maltratarmos pessoas, para nós tratarmos pessoas como desprezadas. Igreja é um lugar onde nós devemos levantar pessoas. É para isso que Deus nos chamou. E cada parte do corpo de Cristo é importante. A unha do dedinho do meu pé é feia. Eu não gosto da unha do dedinho do meu pé. É zoadinha. Mas eu não tenho vontade de cortar meu dedo fora não, por causa disso. Entende? Eu não gosto dessa unha do dedinho. Do dedão também. Mas a do dedinho, sabe, meio tortinha, meio esquisita. Eu nunca tive vontade de cortar meu dedinho mindinho por causa disso. Por quê? Porque é uma parte importante do meu corpo. E se eu cortar, vai doer, eu vou sofrer. Entende? Uma parte do corpo de Cristo, se está sofrendo, o corpo todo precisa sentir a dor. Nós precisamos estar atento à dor dos nossos irmãos. Nós precisamos estar atento àquilo que está acontecendo na vida do nosso irmão, da nossa irmã. Senão nós vamos ficar obcecados só querendo ser abençoados. E vamos perder o propósito do que nós estamos fazendo na igreja, na face da terra, ou na igreja local, no corpo local. Precisamos sentir a dor das pessoas, saber o que está acontecendo com as pessoas, nos preocuparmos com as pessoas, e aí sim o funcionamento do corpo de Cristo estará em operação corretamente. Paulo fala em Coríntios, naquele texto da Santa Ceia, que muitas vezes nós não discernimos o corpo de Cristo. Nós podemos orar por dois ângulos desse corpo de Cristo. Podemos ver o corpo de Cristo que foi moído na cruz por nós, quando ele estava lá pendurado no madeiro. Está falando da ceia, mas esse texto que nós lemos de Coríntios, ele vem no contexto e na continuação daquele texto da Santa Ceia. E Paulo fala, não discernindo o corpo de Cristo. Muitas vezes nós não discernimos o sacrifício de Cristo, do corpo dele que foi moído por nós, e muitas vezes também nós não discernimos
como deve ser o funcionamento do corpo de Cristo, a igreja. E como consequência disso, nós não operamos da forma correta para a edificação do corpo. Porque nós não estamos nos preocupando com os irmãos, nós não estamos nos envolvendo. Os ministérios foram dados para tocar o corpo. Quando o ministério toca o corpo, é para que o corpo seja edificado, para que ele edifique o outro. E assim, então, juntas e ligaduras vão tendo relacionamento, vão se juntando, e a edificação do corpo de Cristo vai sendo operada para que a igreja se torne a igreja gloriosa. Irmãos, eu quero falar muito sério com vocês esta noite. Muito sério a respeito disso. Igreja é para isso, ok? Se nós não falamos isso aqui na igreja, a igreja não ouve, não cresce, não aprende. Graças a Deus que nós temos aprendido muita coisa aqui. Graças a Deus que os ministérios têm funcionado e cada um tem trazido aqui uma revelação, uma faceta daquilo que é Jesus Cristo e do caráter de Cristo. E nós temos sim andado numa unidade poderosa nessa igreja. Nós temos sido uma igreja unida, sim ou não? Como consequência disso, Deus tem ordenado a sua bênção no nosso meio. Mas é bom que se fale mais um pouco, que se traga mais uma revelação do caráter de Cristo esta noite. Igreja precisa se conscientizar que é para isso que nós estamos aqui. Nós precisamos entender que o que mais importa para Deus e o que mais importa na operação do trabalho, da edificação do corpo, são as pessoas. Mais que tudo, mais que tudo, mais que tudo, mais do que qualquer bem. Tudo que é mais precioso para Deus e que Deus está olhando aqui esta noite são para as pessoas e como nós estamos tratando as pessoas. Você sabia que para Deus é irrelevante, entenda o que eu vou falar, que eu vou explicar direitinho, mas para Deus é irrelevante como você foi tratado. Para Ele é irrelevante. No que diz respeito a você, eu estou falando. Com a outra pessoa ele vai tratar com ela. Mas para Deus, com relação a você, é irrelevante como a outra pessoa te tratou. Ele quer que você a ame. Ele quer que você reaja de uma maneira que Cristo reagiria. Ah, mas Senhor, o Senhor não viu o que ela fez comigo. É irrelevante para Ele. No que diz respeito a você. É irrelevante. Então eu sei que nós precisamos prestar atenção nisso. E nós sofremos muitas vezes injustiça. Muitas vezes nós sofremos traições. E vai acontecer isso. Se você acha que você nunca vai ser traído, nunca um amigo seu vai te abandonar, nunca alguém vai falar mal de você, eu quero que você saiba esta noite que isso não vai acontecer. As pessoas vão te trair. As pessoas vão te abandonar. Alguém vai falar mal de você. E você precisa estar pronto para isso. Para que o amor de Deus flua no seu interior. E a sua reação, aquela atitude, vai determinar o seu crescimento. E como você está operando a edificação do corpo de Cristo. Claro que aquela pessoa não está certa. E Deus vai tratar com ela também. Mas no que diz respeito a nós, para Deus é irrelevante como fomos tratados. Então nós precisamos andar na palavra, olhar para a palavra de Deus e pensar em pessoas, levantar pessoas, entender que nós somos chamados para isso e nós estamos aqui para isso. Sabe, nós precisamos respeitar as pessoas. Nós precisamos fazer com que as pessoas cresçam. Quando as pessoas tiverem algum contato conosco, elas precisam ter tido algum contato com Deus. Se alguma pessoa chegar até você, meu irmão, minha irmã, essa pessoa terá que ter chegado até Deus, porque ela precisará encontrar Deus em você, algo de Deus em você que vai tocar na vida dela e vai trazer edificação para ela. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que o corpo de Cristo está funcionando e operando. Esta é a edificação do corpo de Cristo. É isso que Deus espera de nós. Pessoas. As pessoas sempre serão importantes para Deus. E elas precisam ser importantes para nós. Líderes de departamento. Tem muitos líderes de departamento aqui, ok? Eu sou um deles. As pessoas precisam ser importantes para você. As pessoas precisam, obrigado, precisam ser totalmente importantes para vocês. Ah, se você foi colocado num departamento aqui na igreja e você está perseguindo os seus liderados,
você está tratando-os mal, você não está na igreja certa. Pastor Edson não faz isso. Sabe, nós como ministros aqui, nós não usamos jamais essa plataforma, esse púlpito, esse microfone para bater nas pessoas. Pastor Edson não faz isso. Se um dos ministros dele fizer, isso aqui está cortado. Ele vai chamar. Claro que nós não estamos fazendo isso, mas é bom vacinarmos esta noite, ok? Vamos vacinar esta noite? É bom tomar vacina, prevenção. Nós não estamos aqui para machucar pessoas. Nós estamos aqui para levantar pessoas. Nós jamais podemos subir aqui e usar a nossa raiva, né, a perseguição contra alguém, porque sabemos da vida de alguém, falarmos aqui no púlpito. Não, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para levantar pessoas, para edificar pessoas. Sabe, as pessoas vêm, trabalham na igreja, tudo isso que vocês têm visto. As pessoas têm vindo ajudar, têm vindo trabalhar. Deixa eu ficar mais alto aqui. Muitas pessoas trabalham o dia inteiro fora, depois vêm trabalhar de noite na igreja aqui. E muitas vezes nós não nos conscientizamos disso, não somos sensíveis a isso. Às vezes tratamos mal como líder. É muito bom falar isso aqui essa noite. Às vezes tratamos mal. Às vezes o camarada não veio num departamento, em tal dia, em tal negócio, porque chegou atrasado. Você não sabe da vida do camarada, o que ele passou lá com a esposa, com o filho que deixou em casa. Não sabe o perrengue que o camarada está passando. E aí falta compreensão de um líder. Porque acha que eu fui colocado aqui na posição, agora vai ter que se explicar para mim. Sabe? Besteira, irmão. A vida está passando. As pessoas são importantes. O que mais importa são as pessoas, sabe? Não é esse carguinho de líder que nós temos aqui na igreja. Eu vou realmente falar sério quando ele chegar, sabe? Que besteira é essa, irmãos? E nós não sabemos que muitas vezes nós estamos machucando pessoas, que pessoas estão deprimidas, que pessoas estão sofrendo, estão dando o melhor de si, mas muitas vezes o melhor de si, quando nós olhamos, ainda é falho, porque são pessoas que têm problemas, que têm dificuldades. E nós não nos conscientizamos disso e não nos sensibilizamos com a dor das pessoas. Não acontece isso aqui nessa igreja de Pirituba aqui, não. Aqui eu estou olhando, parece que está brotando asa em todo mundo aqui, tudo virando anjo. Olha lá, as asinhas brancas querendo voar. Graças a Deus, pessoas perfeitas, maravilhosas. Olha só, oh Jesus amado, eu me sinto no céu aqui. Mas é muito bom, como diz o irmão Rega, nós olharmos atrás da porta esta noite e varrermos aquela sujeira que lá está. É bom nós levantarmos o tapete esta noite e ver toda aquela sujeira que está lá embaixo, porque nós vamos edificar o corpo de Cristo. E para que isso aconteça, a palavra precisa sair do altar e tocar o seu coração e a sua vida, para que haja crescimento, para que haja transformação, para que haja mudança, e que nós deixemos de lado essas coisas de meninos e avancemos para a maturidade espiritual. Só existe uma estrela nesse lugar, e é a nossa estrela da manhã, Jesus Cristo. Ele é o líder dos líderes, Ele é o rei dos reis, Ele é o único que deve ser colocado num pedestal e levantado como grande neste lugar. Aleluia. Oh, aleluia. Ainda bem que essa igreja não é presbiteriana e consegue dar aleluia com umas palavras fortes dessa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pessoas. Esse é o seu ministério, Tiago. Pessoas, amar pessoas. Esse é o seu ministério, pastor. Pessoas, amar pessoas. Este é o meu ministério, é o seu chamado, pastora. Aleluia, é o seu chamado, pastor. É o seu chamado, irmão. Amar pessoas. Amar pessoas. E é isso que nós ensinamos aqui. É isso que nós aprendemos do nosso líder, do pastor Edson aqui. Amar pessoas. Nos doar para que as pessoas cresçam. Nós não criamos monstros aqui a partir desta plataforma. Nós não queremos pessoas que saem lá fora machucando pessoas, batendo em pessoas, mas pessoas que edificam, que levantam outras. É para isso que nós fomos chamados. Não é uma fábrica de monstros aqui, é uma fábrica de Cristos, pessoas iguais a Cristo, com o caráter de Cristo, e que estão neste mundo para cumprir o propósito de Deus, que é edificar a igreja gloriosa, edificar uma igreja poderosa, edificar uma igreja que vai andar de acordo com as pisadas de Jesus Cristo. Oh, aleluia!
É boa essa palavra aqui esta noite, irmão. É uma palavra de crescimento, é uma palavra de edificação, é uma palavra de mudança. E para que haja mudança precisa haver confronto. Eu estou como Paulo aqui esta noite. Eu quero que o meu coração se abra a vocês com muito amor e carinho. E se eu for duro, eu quero ser apenas na palavra de Deus, na palavra apenas, para que a palavra de Deus te corte e te levante, para que a palavra de Deus te edifique, para que a palavra de Deus te transforme segundo a imagem do Senhor Jesus. É isso que Deus está fazendo conosco a cada dia, nos transformando conforme a imagem de Jesus Cristo. E nós estamos avançando. A igreja gloriosa está sendo edificada neste lugar. A igreja gloriosa está sendo levantada por Deus neste lugar. Crescimento, desenvolvimento, até que todos cheguemos à unidade da fé, a perfeita varonilidade. É hora de você começar a largar chupetas, mamadeiras, soltar os berços e crescer para a maturidade espiritual, irmão. Alguns novos convertidos estão chegando na igreja e eles estão precisando do espaço do berço que você está usando por muitos anos. Alguns novos convertidos estão chegando e eles estão precisando da mamadeira que você está segurando e não quer soltar. Mas nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos avançar. Onde está a igreja gloriosa? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem está disposto aqui a amar pessoas, a abrir o coração para aprender cada vez mais a amar pessoas? Quem aqui vai se preocupar com o próximo, com a pessoa que senta do seu lado domingo após domingo e você nem sequer sabe o nome dela, mas você vai começar a mudar, você vai começar a pelo menos orar pelas pessoas. Temos que orar pelas pessoas. Às vezes passa assim uma semana, um mês, 2, 3 meses, nós nem sequer oramos por um membro da igreja, não lembrou de um nome de um irmão da igreja para orar por ele. Aí quando vê o irmão cometendo algum erro, tá de palhaçada, ramelão aqui, sabe? Não teve coragem de orar um dia pelo membro, nem lembrou do nome dele. Mas no dia que viu o camarada errar, lembrou rápido. Viu lá, irmão fulano de tal, ramelão. Sabe, irmãos, eu sempre tenho falado isso, falei aqui numa reunião de líderes. Quando você chegar ao ponto de precisar falar duro com uma pessoa, certifique-se de que você já chorou por essa pessoa. Porque falar duro com a pessoa só para mostrar que você está numa posição melhor, que você é mais santão, mais favorecido, é balela, entende? Não surte efeito nenhum. Vou falar duro com ele para mostrar que eu sou o cara da visão, eu sou o cara da palavra, sabe? Eu certifico-me de que eu já chorei por alguém antes de eu chegar para falar duro com essa pessoa. Se eu já chorei por ela, se eu já orei, intercedi, clamei no Espírito para que haja mudança e transformação na vida dela, então eu me capacitei, me qualifiquei para no amor poder uma hora chegar e dar uma dura na pessoa. E ainda assim, quando eu for dar uma dura nessa pessoa, eu preciso avaliar o meu coração para ver se há misericórdia nele, porque dureza sem misericórdia não é de Deus também. Jesus era duro muitas vezes. Muitas vezes ele foi duro com os discípulos. Ele disse: por que você duvidou? Mas ele já tinha chorado. Ele estava pronto para entregar a própria vida por essas mesmas pessoas. Então o coração dele era cheio de misericórdia. Então ele estava qualificado para em algum momento ser duro com elas, porque o coração dele estava cheio de misericórdia. Agora, ser duro por ser duro, falar verdades por falar verdades, muitas vezes a nossa verdade mais destrói do que edifica. Sabe, mas eu vou falar porque é a verdade. Às vezes a sua verdade mais destrói do que edifica. Olhe para a sua verdade, vê o que há por trás da sua verdade. Qual o objetivo da sua verdade? Humilhar? Mostrar a verdade para humilhar? Para denegrir? Para rebaixar? Para soltar sua raiva? Ou a sua verdade é para trazer edificação? Então a verdade nem por si só não deve ser falada. E Filipenses 4:8, coloca aqui para mim. Filipenses capítulo 4, versículo 8.
Filipenses 4:8. Aleluia. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deixa esse texto aqui, por favor, irmão. Às vezes o que você vai falar é verdadeiro, mas passou na peneira do amável. Ah, mas o que eu vou falar é verdade, então tem que falar. Tá, mas é puro? É puro? Existe algum louvor? Vai trazer louvor, edificação? Existe alguma virtude no que você vai falar? Não, é verdade. A verdade a qualquer custo. Os fariseus faziam isso. Pegavam a lei, arrebentavam as pessoas, porque era verdade, está na palavra. Está escrito, Moisés diz. E colocavam a verdade, entre aspas, a letra da verdade, da palavra, acima da vida. Então certifique-se de que você não está colocando a letra da palavra acima de vidas. Nem sempre a verdade que você vai falar é aprovada por Deus para que você fale. Ela precisa passar nessa peneira aqui, ó. Ela precisa ser justa, ela precisa ser pura. E ainda se passar por tudo isso, tem a maneira certa e o momento certo de se falar a verdade. Mas nós nos escondemos muitas vezes atrás da verdade e massacramos pessoas. Sabe? Eu li uma vez no livro do irmão Reagan, O Amor, o Caminho para a Vitória. O Reagan diz assim: as pessoas costumam dizer: mas eu sou uma pessoa muito franca, e eu já falo mesmo na cara, né? Precisa falar, tem hora que precisa falar mesmo, tem hora que precisa olhar no olho do irmão e dar uma dura. Fala: irmão, você está andando na carne, vamos andar no espírito. Tem hora que precisa, mas não é o tempo todo. Aí o irmão Reagan diz assim no livro assim: você vai, fala as suas franquezas, porque você é uma pessoa muito franca. Aí a outra pessoa também é uma pessoa muito franca e fala também as franquezas dela. E tudo fica arruinado no corpo de Cristo. Porque a sua franqueza foi mais importante do que o amor. A sua franqueza foi mais importante do que a outra pessoa. A sua franqueza está acima de tudo, até mesmo acima das pessoas e do amor pelas pessoas. E tudo fica arruinado no corpo de Cristo. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui por causa das pessoas. Se eu fui chamado para o ministério, se eu fui chamado para um trabalho para Deus, esse trabalho é recuperar vidas, é levantar pessoas, é trazer pessoas do inferno que estão deprimidas. Nós muitas vezes não temos a dimensão do que as pessoas estão passando, meus irmãos. Nós não sabemos. O cara chegou 5 minutos atrasado na igreja, mas chegou atrasado de novo. Nós não sabemos que muitas vezes, vou usar uma palavra forte aqui, o inferno que a pessoa enfrentou lá fora para poder chegar aqui. Não sabemos a situação que está na casa da pessoa. Não sabemos o que essa pessoa tem vivido. Então volta a falar com os líderes de departamento aqui de novo. Mais misericórdia, por favor. Mais amor, por favor. Se você sabe, porque quem é líder sabe, quem está na frente do departamento sabe. Se você sabe que você está perseguindo pessoas no seu departamento, se arrepende, irmão. E começa a amá-las. Facilite a vida delas. Nós sabemos também que tem uns espertinhos, uns liderados que são folgadinhos também. De vez em quando precisa tomar uma. Não estou falando isso. Os que são espertinhos aí, se arrependa também. Começa a fazer as coisas direito, começa a participar mais, ajudar mais. Mas agora eu estou falando com o líder. Se você está perseguindo alguém, está dificultando a vida do seu... O camarada sabe que o fulano de tal não gosta de certa coisa. Eu não vou fazer. Sou o líder, vou fazer ele fazer aquilo lá. Sabe, tem gente que faz isso na igreja. Eu vou fazer, eu sei que ele não gosta mesmo, vou fazer, eu sou o líder. Sabe, perseguindo pessoas, dificultando, tornando a vida da pessoa um inferno. Um líder de departamento da igreja, um homem de Deus, deveria ser um homem de Deus, está tornando a vida de um liderado um inferno. E aí o camarada não tem nem gosto de vir para a igreja mais, porque sabe que vai encontrar um líder ruim, com o coração torto. Endireita o coração, irmãos. É noite de vitória aqui, é noite de libertação, é noite de cura, é noite de salvação. Eu estou salvando você, líder. Eu estou salvando sua vida aqui. A palavra de Deus está te salvando aqui esta noite. Receba com mansidão a palavra enxertada em vós, a qual é poderosa para salvar sua alma. Deixa a palavra penetrar. Segura aí, vai segurando aí o que eu estou falando. Deixa entrar.
Deixa entrar em você, deixa ela te mudar. Se a palavra de Deus não está conseguindo mudar você, meu irmão, se a palavra de Deus, tão poderosa que é, não está conseguindo um espaço no seu coração para te mudar, para te transformar, significa que a sua cerviz está dura. A Bíblia fala assim que o homem que muitas vezes é repreendido sem mudança, ele vai ser quebrantado uma hora sem que haja cura. Vai tomar no meio, pá, bem forte, vai ser humilhado publicamente. Tem coisa que você precisa mudar aqui hoje, irmão. Não, você vai tomar uma no meio da vida, da palavra, do sistema, sei lá o que for. Vai chegar uma pancada em você, tem hora, a Bíblia fala isso. O homem que muitas vezes é repreendido, ele endurece a cerviz, vai ser quebrantado sem que haja cura. Então é noite de salvação aqui. É noite de você abrir o seu coração para a palavra. Se a sua verdade vai machucar e humilhar, guarda ela para você. Guarda para você. Não manda não, não fala não, segura. Aleluia. Aleluia. Nós estamos prestando um serviço de amor. 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios 4, 6, a partir do 6, vou ler até o 14. Primeiros Coríntios 4, 6 até o 14. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa. Paulo falando de Apolo, 2 apóstolos aí, tá? Por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento ou de outro. Um detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que vanglorias como se não o tiveras recebido? Já estáis fartos. Nós estamos em 1 Coríntios 4, 6. É isso? 1 Coríntios 4, 6. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Olha aí, pastor Tiago, pastor Ricardo, pastor Vinícius, ministros, pastor Júnior. Olha aí, estão falando de nós. Meu Deus, quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixos do mundo e escória de todos. Está falando de nós, pastor Vinícius. Sabe, o evangelho de Paulo, o evangelho de Jesus Cristo, está nessas palavras aí para nós, meu irmão, pastor. Está para nós líderes que estão me ouvindo aqui esta noite. Sabe, é muito bom nós pregarmos o evangelho da prosperidade e o evangelho de carros novos e bênçãos, e tudo isso é para nós, mas tudo com um propósito. Tudo com um propósito. Pessoas. Se nós formos injuriados, muitas vezes nós vamos sofrer perseguição, muitas vezes nós vamos sofrer o peso, e nós temos que pegar o peso da igreja e colocar nos nossos ombros. Nós precisamos, a Bíblia fala, nós precisamos levar as cargas uns dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo. Não importa, até mesmo vamos chegar a ser considerados algumas vezes como lixo deste mundo. O que está querendo dizer aqui para nos rebaixarmos e ficarmos em depressão? Não é isso, irmãos.
Quando se diz respeito ao sistema, à vida, a conquistarmos, amém, vamos para cima, vamos chutar a porta do inferno e vamos pegar o que é nosso, porque já está conquistado em Cristo. Mas quando for tratado de relacionarmos com pessoas, ainda que para que a pessoa seja levantada, sejamos considerados como lixo deste mundo e escória de todos, nós precisamos colocar os nossos ombros para segurar essa carga, para que as pessoas sejam salvas, sejam levantadas e sejam edificadas. É isso que é ser estabelecido como apóstolo, evangelista, pastor, mestre e profeta. Sabe? Ministério significa serviço, irmão. Ministério significa serviço. É isso que significa que ele concedeu uns para apóstolos. Não é, eu sou o poderoso apóstolo e todos vocês precisam me obedecer, precisam fazer o que eu quero. Sabe? Nós não temos o direito. Nós não temos o direito. Nós não temos o direito de nos apropriarmos da vida das pessoas como se fôssemos donos delas. Nós fomos colocados aqui para servir. Nós não temos o direito. Nós temos um limite, as pessoas têm um limite. Nós precisamos entrar na vida das pessoas até o limite que elas nos derem para entrar. E quando nós entrarmos, precisa ser para edificá-las. Nós não somos donos das pessoas. E se nós vamos tocar a vida delas, precisa ser com um olhar puro, com o olhar de Cristo, para trazer edificação, para que essas pessoas cresçam e sejam edificadas, pois um dia nós vamos estar diante do trono e vamos prestar conta do nosso trabalho diante das ovelhas. Se a nossa prosperidade, se o nosso crescimento em Deus está nos afastando das pessoas, eu almoçava com a irmã, agora eu não almoço mais, porque agora, afinal de contas, eu estou almoçando com gente de outro nível, de outro patamar. Sabe? Estamos distorcendo a visão do Evangelho. Você precisa ser para mim, Vinícius, a mesma coisa hoje ou daqui 10 anos, se eu crescer mais que você. Eu preciso te respeitar como tal. Eu preciso te respeitar da mesma forma. Sabe? O dinheiro que eu vou ganhar, os bens que eu vou obter, que eu vou conquistar em Cristo, precisa ser para te tocar, para alcançar a sua vida. Não pode fazer com que eu queira ser melhor que você, mais que você. Ministério é serviço, eu estou aqui para servir. Fui colocado e edificado no corpo de Cristo para servir, para te tocar. As marcas de Cristo precisam estar em mim. Quando eu tocar a sua vida, quando eu passar pela sua vida, você precisa ser tocado a tal ponto que alguém vai olhar e vai dizer: Cristo tocou essa pessoa, Cristo passou por aqui e foi Ele que tocou essa pessoa. Porque a marca de Cristo, o amor de Cristo, a vida de Deus precisa estar tão impregnada em nós, para que nós sejamos capazes de evidenciar e tocar isso na vida das pessoas. Meu Deus, isso é palavra de salvação, irmão. Isso é palavra de salvação. Se nós não ouvirmos essa palavra, nós não somos salvos nessas áreas. Eu fico muito feliz com uma palavra dessa, uma palavra cortante, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, capaz de ir no mais íntimo do teu coração, onde sua esposa não pode ir, mas a palavra consegue ir lá, naquele lugar onde nem ela sabe, e essa palavra vai até lá, nas profundidades do seu interior, pastor, e ela consegue te transformar. Se tem um fiozinho lá que não está de acordo com a vontade de Deus, ninguém consegue ver, ser humano nenhum, muitas vezes nem você mesmo, a palavra consegue pegar aquele fiozinho lá no fim, puxar e te transformar, mudar a sua vida, para que você cresça e seja edificado e seja um pastor segundo o coração de Deus. Sabe? Tem pastor de níveis, e os níveis que eles estão, eles não se misturam mais com certas pessoas da própria igreja dele. O verdadeiro pastor, ele vai no meio e se suja com as cacas das ovelhas. Esse é o verdadeiro pastor. Jesus é o exemplo. Em João capítulo 10 diz: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O pastor se mistura, vai no meio, aonde as pessoas estão, aonde as ovelhas estão. Ele quer estar perto, e não importa o nível delas, não importa a posição social, o pastor vai estar no meio, vai estar junto com elas. Não importa o nome, não importa a condição, não importa o status, o pastor vai estar no meio. Ele vai se sujar com a sujeira das ovelhas, porque
porque foi para isso que ele foi chamado. Se ele não fizer desta forma, ele está fora do propósito. Ele quer estar no meio, com todas elas, não importa. Ele quer estar com elas. Não importa, ele quer estar com elas. Ele foi chamado para isso. E não há distinção. Não há distinção. De nenhuma forma. Não há acepção. De nenhuma forma. Ele simplesmente quer estar com ela, porque ele sabe que ele foi chamado para isso. E isso está te salvando aqui esta noite, pastor. Líderes. Líderes, vocês estão me ouvindo aqui esta noite? Fala amém, quem é líder? Membros do corpo de Cristo, cada um. Vocês estão me ouvindo aqui esta noite? Tem alguma coisa que você precisa ajustar aqui esta noite? Ou só eu? Tem? Fala assim, se tem alguma coisa. Quem não tem, não precisa levantar a mão. Tem alguma coisa para ajustar? Fala assim, ó. Eu tenho. Quem mais? A palavra está te transformando, está mudando. Essa igreja aqui não é presbiteriana. Não é presbiteriana. Fala amém por essa palavra. Fala aleluia pela palavra. Aleluia. Faz assim, ó. Uhul. Glória a Deus por essa palavra que muda, que transforma, que nos faz chegar mais perto de Deus. Faz chegar mais perto de Deus, irmão. Caráter de Cristo, transformação. Bem pertinho do Pai, parecido com Cristo. É para isso que nós fomos chamados. Aleluia. Hebreus capítulo 11. Oh, aleluia. Hebreus 11. Hebreus 11, 36. Assim funciona mais rápido, né? Hebreus 11, 36. Eu vou ler o 36 até o 38, ok? Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados e cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Isso aí está na sua Bíblia, ministro. Louvado seja Deus por isso. Que nós sejamos capazes de andar tão perto de Deus e de amar tanto as pessoas e nos doarmos tanto pela vida das pessoas, a ponto de ser dito de nós: o cara andou tão perto de Deus, o cara amou tanto as pessoas, que este mundo nem sequer é digno de um homem, de uma mulher como este. Não é digno. Não é digno. É forte isso, irmão. É uma palavra para você agarrar esta noite com força e não se desgrudar dela. Meditar nesse tipo de palavra vai fazer com que você corra a sua carreira com alegria, sabendo para o que você foi chamado. Paulo fala em Atos, se eu não me engano, capítulo 20, 24. Ele diz: em nada tenho a vida por preciosa, contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Esse é o evangelho de Paulo, Tiago. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, pastor. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos prontos, sabe? Muitas vezes, e nós somos felizes e bem-aventurados por isso, nós estamos aqui no Brasil, um país livre, e nós prosperamos por causa do evangelho. Mas em alguns países, alguns missionários hoje à noite estão morrendo por causa do mesmo evangelho. Nós prosperamos por causa do evangelho, e eles estão morrendo por causa do evangelho, como aqueles homens. Uns foram cerrados no meio, outros morreram ao fio da espada. O mundo nem sequer era digno destes homens, porque doaram a sua vida para o serviço de Cristo. Mas sabe que eu e você, mesmo num país livre, podemos ser capazes de nos doarmos desta forma, mesmo andando com um carro novo,
mesmo prosperando e aumentando nosso dinheiro, nosso ouro e a nossa prata, porque Deus disse que Ele ia aumentar. Mas nós podemos nos doar para que as pessoas sejam alcançadas, tocadas. Nós podemos aliviar o fardo delas, aliviar o fardo uns dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo. Volto a falar com você, líder. Certifique-se de que você está facilitando a vida do seu liderado. Não coloque peso sobremaneira sobre ele ou nele. Facilite a vida dele. Tira a carga. Ele vem para a igreja procurando um abrigo, muitas vezes procurando uma palavra, procurando um abraço. Ele fala: poxa, eu vou para a igreja, e por que eu sou tratado assim lá na igreja? Eu larguei a minha família. Muitas vezes as pessoas largaram, vieram do serviço cansado e ser maltratado dentro da igreja. Graças a Deus que nós não vamos criar monstros aqui, e não vamos ter líderes aqui desse jeito. Não vamos permitir isso. Graças a Deus que cada dia que passa essa igreja está mais unida. Graças a Deus, cada dia mais um ministro se alegra com a alegria do outro, protege o outro, e um membro cuida do outro. Não permite, irmãos, não permita que uma voz de fofoca, de inveja, de ciúmes se aproxime de você para falar mal do outro. Não permita, irmão. Estou vacinando você daqui esta noite. Não deixa. Não vamos deixar esse tipo de coisa se alastrar no meio da nossa igreja, irmão. Não vamos deixar. Vamos cuidar do nosso próximo, do nosso irmão. Vamos cuidar dos ministros. Quem sabe aqui que o pastor Ricardo agora é tempo integral na igreja? Levanta a mão só quem sabe. Pastor Ricardo agora é tempo integral na igreja. Todos os ministros se alegraram com ele, porque chegou o dia da promoção dele. É assim que nós estamos vivendo aqui. E nós estamos treinando vocês aqui para viver dessa forma. É o que eu falei, aqui não é uma fábrica de monstros. Nós não vamos soltar vocês lá fora para machucar pessoas, e nem aqui dentro. Nós vamos nos amar uns aos outros. Nós vamos ser um. A Bíblia fala em Salmos 33, quando há união no corpo, ali é onde o Senhor ordena a sua bênção. E a bênção vai descendo sobre a cabeça da igreja. Olha o que está acontecendo na igreja. Olha o que está acontecendo na vida da nossa pastora, do pastor Edson. Está escorrendo pela barba na vida dos ministros. E está indo para o corpo todo. Porque a união. Jesus, na oração de João capítulo 17, diz: para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. E aí o mundo vai crer que o Senhor me enviou. Você viu como que o mundo vai crer que Jesus é o Cristo? Para que eles sejam um, Pai. Eu oro para que eles sejam um. Assim como eu e o Senhor somos um. Desta forma, o mundo vai saber que o Senhor me enviou. Fica de pé, meu irmão, essa noite. Aleluia. Alguém aqui? Aleluia. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Na parábola do semeador, a Bíblia declara que quando uma palavra é lançada no solo e ela encontra um solo fértil, essa semente ela produz a 30, 60 e a 100 por um. O solo fértil é quando a palavra é entendida e o coração aberto para receber. Vocês receberam, entenderam essa palavra aqui esta noite? Compreenderam essas instruções da palavra? Então essa palavra vai crescer e produzir no seu coração e dar muito fruto. Amém? Sejam edificados na prática desta palavra. Se esta palavra for praticada por você, aceitada e praticada, ela dará os frutos necessários para o crescimento e a edificação do corpo de Cristo. Amém e amém. Pode cantar. Aleluia.